anterior, ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei número 924/2019, de autoria do senhor governador, que institui o plano plurianual. Para discutir, em discussão, para falar contra, o deputado Carlos Gianazzi. Com a palavra o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, primeiro eu quero dizer que nós estamos debatendo aqui rapidamente o plano plurianual, o PPA, e que nós, do PSOL, vamos votar contra o PPA. Mas queria rapidamente aqui, senhor presidente, dizer que o Tribunal de Justiça, TJ, derrubou a implementação da reforma, da famigerada farsa da reforma da Previdência votada pela Assembleia Legislativa, sobretudo por conta da PEC 18, uma liminar, de uma ação da POSP e de um grupo de advogados que conseguiu suspender, através de uma liminar concedida pelo desembargador Malheiros, a farsa da reforma da Previdência, apresentando vários pontos aí inconstitucionais, né? E, sobretudo, também a liminar aponta várias contradições no processo de tramitação do projeto na Assembleia Legislativa, algo que nós denunciamos exaustivamente, né? A existência do relator especial, a forma como ela foi não debatida, como ela transcorreu aqui dentro da Assembleia Legislativa. Não houve debate, não houve audiência pública, não houve um processo de transparência, não houve democracia no processo num debate que deveria ser exaustivo, porque a reforma da Previdência mexe com a vida de mais de 800 mil servidores públicos, né, da ativa, e aproximadamente 1.200 servidores da ativa, aposentados e pensionistas. E isso no universo mexendo com quase 6 milhões de famílias. E o debate foi atropelado, não houve debate nas comissões, relatoria especial, basicamente em todas as comissões, que é uma figura que nós já tínhamos criticado, que nós achávamos que nem voltaria a existir aqui na Assembleia Legislativa, que é uma triste herança ainda do regime militar. Mas, enfim, infelizmente ela foi aprovada, nós votamos contra, mas agora a Justiça intercedeu por nós, através, como eu disse, de uma ação da POSP, de um grupo de advogados, e ela está suspensa. Então, uma vitória importante dos servidores estaduais. Gostaria também de aproveitar a ocasião, porque me parece que hoje seria a nossa última sessão, depois a Assembleia será fechada por conta da crise do coronavírus, aqui fazer uma crítica aqui veemente ao governador Dória e ao secretário estadual de Educação sobre a rede estadual de ensino. Primeiramente, eu quero dizer que é um absurdo, né, o que o Dória está fazendo com as escolas estaduais. Ele está mantendo as escolas abertas até sexta-feira. Os professores são obrigados a ir para as escolas, os alunos também estão indo, os servidores do quadro de apoio escolar, o pessoal da gestão, a direção, a coordenação pedagógica. Ou seja, o Dória está expondo, né, milhares e milhares de alunos, milhares de profissionais da educação a essa pandemia, quando o correto seria, né, a suspensão imediata das aulas já na data de ontem, não na sexta-feira. Agora, o que me deixou mais chocado é que os professores que estão indo nas escolas são obrigados a cumprir o horário e, sobretudo, o horário de ATPC, que é aquele momento das reuniões. Isso é desnecessário. Os professores estão correndo um sério risco de saúde e de vida,
né? E também fiquei chocado com essa decisão que tem que ser revogada imediatamente, governador Dória, e faço um apelo também ao secretário de Educação, o Rocieli Soares, para que libere os servidores do quadro de apoio escolar. Eles são obrigados a trabalhar mesmo após o dia 23, isso é um absurdo total. Tem que liberar o pessoal do quadro de apoio escolar, liberar os diretores, os coordenadores pedagógicos, eles não podem ficar expostos, né? Todos os profissionais da educação devem sair da escola nesse momento. Os professores, o quadro de apoio escolar, os gestores, todos sem exceção, os trabalhadores terceirizados também. Então, fica aqui a nossa exigência, o nosso apelo ao governo estadual para que tome essas providências imediatamente, protegendo todos os servidores da educação. Muito obrigado, senhor presidente. Para falar contra, o deputado Paulo Fiorilo. Seguimos com a transmissão ao vivo da sessão extraordinária desta terça-feira, dia 17 de março. Com a palavra, o deputado Paulo Fiorilo, do PT. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, telespectadores da TV Alesp, a bancada do Partido dos Trabalhadores apresentou um voto em separado contrário ao voto do relator, deputado Olim, entendendo que o PPA carece de correções necessárias para que pudéssemos votar aqui. Uma delas é em função do que nós estamos vivendo. A crise causada pelo coronavírus significou e significa uma mudança nas perspectivas das projeções de crescimento ou não. Aliás, os Estados Unidos projetam uma redução e nós continuamos com parâmetros equivocados. Infelizmente, o governo do Estado não se preocupou com esse aspecto. Segundo, a bancada do PT apresentou emendas que poderiam facilitar tanto a transparência como a fiscalização do PPA ao longo dos próximos anos. Uma delas, a informação da descentralização dos recursos aplicados nas regiões administrativas. Isso é um dado fundamental. Aliás, essa Assembleia, e eu tive a oportunidade de participar o ano passado das audiências públicas, que segundo o nosso líder, o companheiro Barba, que aliás continua na liderança, foi reconduzido, passa a ser uma coisa fundamental, você poder discutir nas regiões que tipo de orçamento o governo está propondo. Quanto menos transparência, quanto menos instrumentos essa Assembleia tiver para poder fazer o debate político regional, pior para as regiões. Nós estamos vendo a situação da saúde. O governo do Estado investiu muito menos, em especial nas regiões do Estado, na saúde. Por isso, nós apresentamos um voto separado. É verdade, deputado Barba, que o relator acatou algumas emendas apresentadas pela bancada e por alguns parlamentares, assim como eu, o senhor Abebel, a deputada Marciali, a deputada Beth Saão, tiveram emendas incorporadas. Mas não são as emendas fundamentais, não são as emendas que mudam a estrutura do PPA. E aí eu quero deixar aqui um desafio que eu acho que todo o parlamento deveria enfrentar. E esse deveria enfrentar com a responsabilidade que tem a Assembleia do Estado. Nós precisamos acompanhar a execução do PPA. Nós não podemos aprovar um PPA que pressupõe ações para os próximos 4 anos e esquecer na gaveta. Esse debate, deputado Conte Lopes, o senhor que foi vereador da cidade de São Paulo, sabe que lá nós cobramos permanentemente o acompanhamento por parte do Executivo e do Legislativo. Nós precisamos construir instrumentos que possam nos garantir essa fiscalização. Infelizmente, eu não os vejo, nem aqui e nem lá. Agora, está na hora da gente pôr a mão na massa e poder acompanhar de perto, porque senão nós não vamos ter orçamentos que possam ajudar a mudar a realidade do Estado de São Paulo. Queria deixar essas considerações, entendendo que o PPA pode ser uma peça fundamental no planejamento,
na construção orçamentária, na indicação, inclusive, para a lei de diretrizes orçamentárias, que é o próximo embate que nós vamos fazer. A Assembleia tomou uma decisão em função da pandemia. Nós vamos suspender as sessões, mas nós não vamos deixar de acompanhar a execução orçamentária, de acompanhar o debate daquilo que é fundamental para o Estado, que é o acompanhamento da pandemia, as medidas que são necessárias serem tomadas para que a gente reduza risco. Nós não podemos correr nenhum risco de virarmos aqui a Itália, que tem sofrido muito, não só a Itália, a Espanha, a França, né? E os países aqui da América Latina. Então está na hora dessa Assembleia deixar de se curvar ao governador para poder ter uma postura altiva. Esse é o grande desafio que está colocado nesse período de coronavírus. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Há sobre a mesa o requerimento apresentado pelo nobre deputado delegado Olim, que diz o seguinte: requeiro a votação do projeto de lei 924/2019 se proceda da seguinte conformidade. 1. Projeto salvo emendas e subemendas e emendas. 2. Projetos, emendas número 182, 412, 594 e 602. Item 3. Subemendas de 1 a 31 do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. 4. Demais emendas englobadamente. Coloco em votação o requerimento. Pela ordem, nobre deputado Wellington Moura. Peço suspensão dos trabalhos por 2 minutos. 2 minutos. Pergunto aos líderes se existe acordo para a suspensão por 2 minutos. Estão suspensos os trabalhos por 2 minutos, a pedido do deputado Wellington Moura. Após o pedido do deputado Wellington Moura de suspensão por 2 minutos desta sessão extraordinária, eu lembro que hoje, na pauta da ordem do dia, será analisado o projeto de lei número 924 de 2019, de autoria do Executivo Estadual, que institui o Plano Plurianual 2020-2023. Esta sessão extraordinária tem previsão de duração de 2 horas e meia, podendo ser prorrogada por mais 2 horas e meia. Agora são 7 horas com 13 minutos, terça-feira, dia 17 de março, estamos transmitindo ao vivo a sessão extraordinária diretamente do plenário Juscelino Kubitschek, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Lembrando que o deputado Wellington Moura solicitou a suspensão dos trabalhos por 2 minutos, com o objetivo de dar continuidade logo mais às discussões em torno do PPA 2020-2023, que é o projeto de lei número 924 de 2019, de autoria do governador João Dória, que institui o Plano Plurianual 2020-2023. O PPA é um instrumento de planejamento governamental que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual e também dos demais poderes do Estado para as despesas de capital e também para os programas de duração deste período de 4 anos. Agora são 7 horas com 14 minutos, você acompanha a transmissão ao vivo da sessão extraordinária desta terça-feira, dia 17 de março. Os trabalhos estão suspensos por 2 minutos após o pedido feito pelo deputado Wellington Moura, do PRB. Imagens ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na pauta da ordem do dia, o projeto de lei número 924 de 2019, de autoria do Executivo Estadual. Em votação, o requerimento. Os favoráveis, pelo menos, como se encontram, aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barba. Para declarar voto da bancada do PT contrário. O requerimento. Você está no requerimento? Estou no requerimento ainda. Votei só o requerimento por enquanto. Item número 1. Projeto salvo subemendas e emendas. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram.
Aprovado. Pela ordem, senhor Pela ordem, presidente. deputado Barba. A declarar o voto do PT contrário ao projeto 924. Está registrado o voto contrário da bancada do PT. Pela ordem, deputada Mônica. Para declarar voto contrário da bancada do PSOL. Está registrado o voto contrário da bancada do PSOL. Pela ordem, Pela deputado ordem. Wellington Moura. Senhor presidente, apenas uma comunicação. Posso terminar Depois, o processo de pode. votação, Pode, deputado senhor Wellington? Daí eu presidente, passo a comunicação, pode ser? Item número 2. Em votação as emendas de número 182, 412, 594 e 602. Coloco em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram. Aprovadas. Pela ordem, senhor Pela ordem, presidente. deputado Barba. Para declarar voto em todas as emendas apresentadas pela bancada do PT. Perfeito. Item número 3. Pela ordem, Pela ordem, deputado presidente. Daniel. Declarar também voto favorável de todas as emendas do novo. Está registrado. Ainda não votamos as demais emendas, mas já fica registrado aqui previamente. Item número 3. Subemendas de número 1 a 31 do parecer da Comissões de Finanças, Orçamento e Planejamento. Colocou em votação. Os favoráveis permanecem se encontram. Aprovado. Item número 4. As demais emendas englobadamente. Os contrários permanecem como se encontram. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Rejeitado, desculpa. Rejeitado. O Para comando é declarar rejeitado. voto favorável a todas as emendas que foram rejeitadas. Perfeito. O item 4 foi rejeitado e está registrado a declaração de votos do deputado Barba em relação às suas emendas da bancada do PT. Pela ordem, presidente. E a do Novo também foi registrado a votação favoravelmente às emendas apresentadas pelo Partido Novo. Só para pedir 2 minutos de suspensão? 10 minutos, por favor. Pela ordem, presidente. Desculpa, só votar favoravelmente. Perfeito. Vou registrar, mas necessário sempre colocar o blazer, deputado Arthur Duval. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Janaína. Para declarar voto favorável às emendas da bancada do PSL, as que não foram acolhidas pelo relator, que acolheu algumas, e eu agradeço Perfeito. aqui O item publicamente. número 4, então, declara favorável às emendas relacionadas à bancada, apresentadas pela bancada do PSL. Pela ordem. Pela ordem, deputada Mônica. Por fim, declarar voto favorável às emendas da bancada do PSOL. Está registrado declaração de voto favorável à bancada do PSOL, as emendas apresentadas pela bancada do PSOL. Deputado Wellington, agora sim, para uma comunicação. Senhor presidente, apenas agradecer aos senhores deputados, até a Comissão de Finanças, que foi aprovada uma emenda nossa, a 426, foi colocada como a subemenda 31, que garante as obras da ponte Santos-Guarujá, aonde foi uma luta nossa, tem sido para a população da Baixada Santista, que há mais de 20 anos sonha por essa ponte Santos-Guarujá, e na meta desses 4 anos, nós colocamos para ser 100% dessa meta cumprida. Então, agradeço até ao deputado delegado Olim, que foi o relator de toda a proposta apresentada do PPA, e agradecer aos senhores deputados, que é uma conquista para a Baixada Santista, a realização dessa obra, que será por parceria público-privada, mas com a concretização no PPA, ela com certeza será finalizada em 4 anos, se tornará, até para o governo do Estado de São Paulo, uma obrigatoriedade o cumprimento dessa obra. Então, agradeço a todos os deputados que votaram junto conosco. Obrigado. Pela ordem, presidente, Pela ordem, só para deputada fazer Carla. uma comunicação antes de Pois não, tem a suspender. palavra, Vossa Excelência. Eu gostaria também de estar agradecendo a toda a bancada, que eu fui reconduzida à liderança do PSDB. Então, para agradecer, dizer a todos os deputados que eu estarei aí mais um ano junto com todos os líderes. Parabéns tá? à Muito obrigada. deputada Carla, que foi reconduzida por unanimidade, líder do PSDB, por mais um ano. Parabéns. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barba, já também cumprimento Vossa Excelência, foi reconduzido por mais um ano a liderança do Por PT, unanimidade, por unanimidade da bancada. Para deixar registrado, nós vamos registrar uma declaração de voto contrário Perfeito. ao projeto 924. Assim que feito, determino a juntada no processo da declaração de voto contrário do PT. Há um pedido de suspensão dos trabalhos por 10 minutos. Questiono os líderes se concordam com a suspensão. Havendo concordância, antes, porém, convoco os senhores deputados e senhores deputados, nos termos do disposto 18, inciso 3º, a linha D,
combinado com o artigo 45, parágrafo 5º, ambos do Regimento Interno, convoco reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento a realizar-se hoje, 19h20, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de oferecer redação final ao projeto de lei 924 de 2019. Estão suspensos. Só para fazer um comunicado muito Pois não, rápido. deputado Barba, pois não. É só para agradecer a deputada Márcia Lia, que foi líder da minoria até a data de hoje, e a partir de hoje nós temos uma nova líder da minoria, que é a nossa professora Bebel, né? Seja muito bem-vinda, Bebel, e pode contar com todo o nosso apoio. Muito obrigado, presidente. Inclusive, já cumprimentei a professora Bebel pela eleição da liderança da minoria. Então, estão suspensos nossos trabalhos por 10 minutos. Agora são 7h21. Os trabalhos estão suspensos por 10 minutos aqui no plenário Juscelino Kubitschek, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Voltamos em instantes. Até já.